Olá, meia palavra não basta, vamos por isso a isto com a palavra por inteiro. Hoje sem a presença da Filomena Girão, que por afazeres profissionais não pode estar connosco. Fechou ontem a estação nova, a estação ferroviária de Coimbra, ao fim de 140 anos de atividade. A pergunta que me ocorre, José Miguel, é... Já iremos aos outros aspectos, mas a pergunta que me ocorre é se é razoável que a estação feche, tem um edifício, enfim, interessante, com uma arquitetura interessante, uma localização ótima, sem que se saiba minimamente para que é que vai ser aproveitada. Pois é, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite ao Américo, boa noite a ti, Rui, e a quem nos ouve. De facto, pronto, julgo que ontem ou nos últimos dias, a cidade teve assim um bocadinho um toque de tristeza com o encerramento da Estação Nova. E de facto tem razões para ter, porque Coimbra é aqui inovadora na medida em que deve ser, que eu tenha conhecimento, a primeira cidade nos últimos anos, na Europa e no mundo ocidental, que opta... É um movimento, o Luís Neto do movimento fala disso. Exatamente, que opta por fechar, não sabia que o movimento falava disso, mas é verdade. Fala. Eu só tenho conhecimento de um caso na Sérvia, onde de facto foi encerrada uma estação no centro da cidade, uma estação em funcionamento, porque na Alemanha, em Berlim, etc., há casos onde foram encerradas estações que já não ativas, mas uma estação com atividade. Só tenho um exemplo na Sérvia, onde fecharam efetivamente uma estação central, no centro de uma grande cidade, mas para fazer um museu, mas com o objetivo e com o compromisso de construir uma nova estação ainda mais central. Portanto, é uma situação diferente de Coimbra, onde nós tínhamos uma estação no centro da cidade e onde estamos a desmantelar a estação no centro da cidade. Qual é que é o ponto? Isto, obviamente, que a questão inovadora, não há inovação nenhuma aqui positiva. Eu estou, no fundo, a brincar com a situação, mas, de facto, aquilo que é importante aqui nós percebermos e que eu acho que é importante nós referirmos, e o Américo certamente até terá um histórico maior do que o meu, mas a verdade é que isto já não é de agora. E, portanto, a Coimbra acordou esta semana para uma questão que já se sabia há muito. É verdade. E que, quando se soube, nomeadamente desde as lideranças de Manuel Machado nos anos 90, e depois com Carlos Encarnação, e depois novamente com Manuel Machado, em que desde que a cidade deixou de defender a situação do túnel que ligava Coimbra depois aqui à portagem à parte de Coimbra e passou a defender um elétrico rápido de superfície por aí fora, que esta situação se sabe, porque todas as propostas que estiveram em cima da mesa, todas as soluções que foram apresentadas desde essa altura, pressupunham sempre o encerramento da estação no centro da cidade. E, portanto, aquilo que a mim me impressiona eu fico triste com este encerramento. Acho que poderiam ter existido outras soluções que foram, inclusivamente, como dizia, defendidas noutro tempo com muito mais racionalidade e muito menos custos económicos, que tinham sido melhores para todos, quer para as pessoas que vêm do antigo ramal, quer para as pessoas da cidade. Mas a verdade é que acordámos tarde em mais horas, porque isto estava bastante claro e, portanto, é algo que devemos em grande parte a Manuel Machado, mas não só, não quero aqui culpabilizar uma pessoa apenas, de facto, foram muitas pessoas sucessivamente a caminhar neste sentido. Mas por isso eu pus a tónica, Zé Miguel, na minha pergunta eu posso perceber tudo, não percebo é que nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, não se saiba para que é que aquilo vai servir. Eu espero que não e quando digo aquilo é porque aquilo não é nenhuma marracho, é um edifício... Olha, eu aqui espero que não sirva apenas para satisfazer interesses imobiliários. Muito bem, muito bem. Américo. Bom, antes de mais, boa noite a todos, aos participantes em particular. Bom, eu devo dizer que começo por o fim, é que também espero que aquilo tenha uma afetação digna, porque é um edifício bonito e espero que não tenha nenhum interesse e que não tenha, de facto, nenhum aproveitamento imobiliário, como vai sendo usual neste país. Cada vez que se desativa algum equipamento, é logo uma especulação imobiliária em cima do espaço.
Penso que pode dar ali um espaço cultural com a proximidade do rio, com aquela intervenção que o rio teve, tem ali aqueles terraços junto ao rio e, portanto, pode, aproveitando aquele canal que vai ser desativado do lado esquerdo, para quem olha de frente para a estação, pode ter ali alguns equipamentos de lazer, uns bares, uma coisa qualquer, um espaço que tenha alguma dignidade e penso que poderá haver ali algum aproveitamento cultural daquele espaço para dinamizar a Baixa. Penso que seria o mais indicado, com algum comércio eventualmente mais tradicional ali associado e que não se deixe, de facto, transferir aquilo para qualquer aproveitamento especulativo. Esse é também o meu desejo. Quanto ao resto, bom, isto era expectável. O projeto do metro sofreu sempre muitas vicissitudes, foi sujeito a demasiados interesses, estudos deficientes no início, enfim, depois depois houve aí alturas em que não se aproveitaram fundos em determinados momentos, depois faltavam as verbas e teve de se recorrer a este tipo de solução, que é uma solução que hoje até o Porto está a adotar para o prolongamento da rede. É evidente, eu tenho teria sempre preferência por um dispositivo que funcionasse em cima de carris, portanto um método mais tradicional. Reconheço, contudo, que neste momento seria muito difícil do ponto de vista económico, até porque Lousã e Miranda perderam alguma da sua dependência em termos de trabalho de Coimbra e os três já fomos utentes do ramal na altura. Tinha uma oferta que não chegava nem de perto nem de longe, nós vinhamos quase como sardinha em canasta, e o Rui lembra-se particularmente disso. Sim. Passámos muitas viagens em pé à porta à conversa porque não havia lugar para ninguém. Hoje a oferta seria claramente excessiva e esta até se calhar vai estar sobredimensionada, pelo menos em determinados períodos do dia. Porque mal ou bem Coimbra, Miranda e Lousã tiveram algum desenvolvimento no sentido de assegurar que parte da sua força de trabalho começou a estar ali retida, portanto a pendularidade diminuiu e, portanto, esta será capaz de ser, independentemente daquilo que sejam as preferências, aquela que estará mais adequada à situação de todos que vivemos. Agora, de facto, vai criar, do ponto de vista do acesso à rede ferroviária nacional, constrangimentos. Não tínhamos nenhuma dúvida disso. Aliás, ainda não percebi bem o que é que vai suceder com a linha de alta velocidade e onde é que a estação vai, de facto, ficar implantada e essas ligações, acho que ainda ninguém percebeu. E, portanto, nesse sentido, poderá ser mais um revés para Coimbra, em termos de diminuição ao acesso àquilo que são acessibilidades rápidas, confortáveis, e, portanto, nesse sentido, deixa-me também alguma tristeza. Depois, embora não seja propriamente o saudosista, confesso que utilizei aquilo muito para ir para Lisboa, para a faculdade, vinha de um lado, do nosso ramal da Lousã, fazia este bocadinho a pé, pegava ali tomava ali o comboio, fazia o transbordo do outro lado e era muito confortável. Portanto, vou ter algumas saudades disso, embora não seja hoje um utente dos serviços ferroviários, mas acho que deixa um bocadinho mais desprotegidos os nossos cidadãos. Acho que houve aqui, depois agravado por outra coisa, é que nós ainda não temos o metro a funcionar, que vai fazer essa ligação, meio ano antes retira-se o equipamento de funcionamento. Eu acho que isso é aquilo que é mais relevante, ou mais, eu estou a dar com boas as últimas previsões, que penso que são execuíveis. Agora, acho que isto é uma manifesta falta de respeito para os utentes, e isso é que me custa, uma vez mais, ver. Nós hoje, mais lá à frente, falaremos de outro tema que tem a ver com isto. Acho que cada vez mais os cidadãos estão desprotegidos e são apenas meros números e meros consumidores. E isto desagrada-me profundamente, é que aqui nem como consumidores estão a ser respeitados. E isto é aquilo que mais me desagrada. Muito obrigado, É só isso. Eu tenho 2 ou 3 notas que, subscrevendo na íntegra o que vocês disseram, e nomeadamente, digamos, a aversão, o desejo de que o aproveitamento daquele edifício não se restrinja a um aproveitamento eminentemente imobiliário. Edifício,
Eu acho que aí é uma nota importante. É Fala o de todo o edifício e o Canais resto. a seguir ao E o edifício. resto, Os exato. canais a seguir ao edifício. Eu ia tocar nisso, Miguel, fizeste bem em fazer essa observação, porque acho a questão da minha pergunta, se chegarmos a este ponto e não se saber, aqui refiro-me ao edifício para que é que serve, acho que tem muito a ver com essa postura desde sempre mais estática da CP, não é? Eu quero, posso e mando, e portanto nem sequer se podia aqui pensar em fazer nada, e se calhar o não poder pensar em fazer nada levou a que se chegasse a esta fase em que sem que se saiba o que é que se vai fazer. Achei piada o Notícias de Coimbra, na plataforma jornalística, ouviu alguns empresários da Baixa há uns dias atrás. Achei piada uma imagem que um deles dava, creio que é um proprietário de uma residencial na Baixa, que usava a imagem de ser um aperto do pescoço à cidade. Depois ele justificava isto com o aspecto histórico, de ter sido porta de entrada de milhares e milhares de pessoas. Eu, aliás, havia da minha infância jornalística, há 40 anos, havia uma história que se contava, que era um jornalista que trabalhou no Jornal Notícias, Penalva Rocha, que se dizia, com algum exagero, mas creio que era verdade, que ele há 60, 70 anos ia esperar as pessoas que vinham, sobretudo, Baixo Mondego, e, enfim, eu digo Baixo Mondego porque eram sobretudo produtores agrícolas que vinham para o mercado, e portanto os tempos eram outros, e ele ia-os esperar lá para saber novidades. Ou seja, as pessoas chegavam, não é? E ele dizia: o que é que se passou? E tal, não é? Vinham deste Baixo Mondego. Portanto, a estação tinha este significado para Coimbra, não é? Depois, recordo também ter lido, já aqui há uns anos, que um dos mais eminentes planeadores urbanísticos de Coimbra, já também há muitas dezenas de anos, defendia que o antigo ramal da Lousã, antes de atravessar o Mondego, devia atravessar o Ceira para a margem esquerda do Mondego e que devia vir até ali à linha do norte, até eventualmente até Bencante. E eu pego nisto para dizer que acho porventura se podia ter pensado que, desaparecendo esta linha, poderia haver então uma linha turística, porventura, não é? Na margem esquerda do Mondego, tem o Ninho do Show Paulo, o Show Palinho, até lá acima, a São Jorge Milreu. E, portanto, é pena que cheguemos a esta fase e que, enfim, estejamos aqui, tenhamos de estar aqui à mercê do não sabemos o quê. Viramos a página. Américo, tu propuseste que debatamos esta semana a 7 dias da investidura do novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Donald Trump, na chefia do Estado, e que propuseste que abordemos a questão: que mundo podemos esperar com Trump. Eu tenho aqui só 2 ou 3 notas dentro deste meu dever de contextualização, que vocês estão todos fartos de saber, e quem nos segue também, mas, enfim, não posso deixar de pontuar esta apetência dele pela Groenlândia, pelo Canal do Panamá e até pelo Canadá. A questão do Elon Musk, que a mim me faz muita confusão, mas já lá iremos, do Elon Musk, do papel que parece estar-lhe reservado. Hoje vi uma notícia, para quem tem as preocupações inerentes à proposta do Américo Batista, hoje vi uma notícia que não vi replicada ainda noutra imprensa que não fosse na brasileira, portanto via em sites da imprensa brasileira, que, a avaliar pelo que li, terá instalado o verniz entre um anterior estratega de Donald Trump, Steve Bannon, e o Musk. Ou seja, o Steve Bannon parece que veio dizer que se ninguém pusesse o Elon Musk na ordem, põe ele. Já é da semana passada e eu vi Pronto, isso na imprensa nacional ficas também. com a palavra, Américo. Ora bem, eu trouxe este tema por uma razão. Nós andamos na Europa durante 70 anos, e também no resto do mundo, a procurar criar uma ordem internacional com normas jurídicas, tribunais internacionais, para deixarmos de ter o predomínio da lei do mais forte.
Estalou a guerra na Ucrânia, enfim, Putin aos poucos já se vinha mostrando como uma pessoa com competências territoriais, a constituição do antigo Império Soviético e, eventualmente, mais alguma coisa. Aliás, aí não é despiciando lá a teoria do grande mentor do regime que defende que a Europa deve estar unida de Lisboa a Vladivostok, portanto, o chamado continente euroasiático debaixo da batuta russa, não necessariamente unificando territórios, mas tendo um grande império e os outros Estados sobre essa batuta. Aliás, conheço muita gente que defendia isto, que acreditava na bonomia do urso para lá dos Urais, não é? E este fulano veio tentar, este país e este autocrata, em determinada altura, vieram tentar subverter esta ordem internacional que se andou a criar, com muito labor, com muito cuidado ao longo dos anos. E com respeito para as diferenças, para as independências, para as autonomias, enfim. Exemplo disso foi a Constituição das Nações Unidas e de mais alguns fóruns. O aparecimento de Trump, da forma como surgiu agora, e não foi a questão da Groenlândia que me impressionou, porque já antes ele tinha, no final do seu mandato, feito esta proposta à Groenlândia de comprar, à Dinamarca de comprar a Groenlândia, já tinha manifestado esse interesse, que é marcadamente comercial, por causa das matérias-primas, e também por alguma vaidade de ter um país ao nível da China ou da Rússia em termos territoriais, mas tem ali uma apetência muito grande com a alteração das condições climatéricas para fazer a prospecção do petróleo, porque sabe-se que há ali muito petróleo, gás, há muitas terras raras que hoje são mais significativas até do que o petróleo, e quem tem tido até agora o grande monopólio da produção das terras raras tem sido a China. Nós também fomos bafejados com muitos aqui na nossa costa, mas estão um bocado fundas para se lá chegar, excetuando o lítio que nós temos mais acessível. Mas há fundamentalmente esse interesse, mas não havia, era uma assunção da força, da possibilidade do uso da força, e já não se... Vamos lá ver, estes 4 anos transformaram aquilo que era uma proposta negocial Numa arrogância. Numa arrogância. Numa arrogância e, mais do que isso, em prepotência. E, portanto, com laivos de autocracia absoluta. Total. E isto estende-se também ao Canadá e ao Panamá. O Panamá, por uma questão até mais estratégica, eventualmente, para tentar sufocar a circulação de mercadorias, que também dava jeito, através da Groenlândia, para o combate derradeiro que ele quer ter com os chineses. Mas o que isto traz de novo é quase uma sentença de morte ao sistema internacional e ao direito internacional. Eu acho que nós estamos na iminência, com os elogios que ele tem feito a Putin nestes últimos anos, eu acho que estamos quase na iminência de um novo Tratado de Tordesilhas. Não contente com isto, ainda por cima, aquilo que sempre foi uma visão negativa do aparecimento da União Europeia por parte dos norte-americanos, em geral, mas designadamente dos republicanos, mas isto também chega ao Partido Democrata, que nunca quiseram uma Europa forte. E, portanto, tudo isto vem condicionar aqui uma Europa que é apanhada, desculpem uma expressão em bom português, de calças na mão. Porque não curou na União Europeia, curou do bem-estar dos cidadãos, mas deixou-se cair no excesso de liberalismo económico, porque, apesar de tudo, conseguia proporcionar aos seus cidadãos um conjunto de condições de bem-estar, e hoje os Estados perderam força, portanto, perdeu força à defesa. Nós não podemos esquecer que Angela Merkel não gastava dinheiro na defesa. A Alemanha queria era petróleo barato para poder produzir barato. Petróleos mais barato que os outros países da União Europeia que lhe vinha o petróleo e o gás da Rússia. Portanto, nós tivemos
uma Europa que se deixou encantar por o cifrão. E quase tudo aquilo que esta Europa tem construído é do ponto de vista económico. E tem descurado depois a parte da defesa, da soberania. E a defesa é uma emanação da soberania, da diplomacia e de alguma integração nestes aspectos principais. E hoje a Europa vê-se confrontada com quase como um pedinte num mundo que se adivinha de prepotência, da lei do mais forte, e temos três países muito fortes. Transferimos parte do nosso sistema produtivo para a China. As empresas europeias produzem quase tudo na China. Vamos ser vítimas, claramente, de uma questão de pautas aduaneiras que o Trump vai impor. E isto, penso que pode conduzir à morte da democracia. Não é por acaso que ele utiliza o Musk para fazer um ataque cerrado à Europa, às liberdades europeias, à soberania europeia, à independência da Europa, porque quer colocar no poder. E é isso que tem feito, é esses os acordos que têm feito, é com países, com partidos que defendem exatamente do extremo mais à direita do país, do espectro político na Europa, alguns até claramente fascistas, designadamente a ADF alemã, e há aqui todo um intuito de desmembrar a Europa, e isso preocupa-me de sobremaneira, e portanto, se antes já tínhamos uma frente dura para tomar com as atitudes da Rússia, agora vamos ficar aqui esmagados entre três poderes, nenhum deles fácil. Acresce que as redes sociais, nas mãos de uma pessoa como Elon Musk, mas também de Zuckerberg, vão conduzir aqui, para além de servirem para minar e desinformar e criar caldo de cultura que permite este tipo de situações, que é aquilo que são os objetivos derradeiros de Trump, e eu não acredito que ele invada o Canadá, nem coisa que o valha, é um bocado de sereia, mas não sei o que é que fará com a Groenlândia, porque é uma questão também daquele modelo económico que ele defende, precisa, para sobreviver, de um conjunto de matérias-primas que ele não tem e estão ali, perto, e à mão de semear. E, portanto, eu aí tenho algum receio. Finalmente, é a questão das redes sociais. Os chineses têm um sistema de vigilância digital. E nós, hoje, com este liberalismo que se está a adotar em relação às redes sociais, vamos ficar debaixo de uma vigilância que não é nada confortável. A digitalização é crescente e a mercantilização dos dados também. E, portanto, tudo isto nos leva a uma situação de completa fragilidade do cidadão perante estes poderes. Portanto, não é difícil aos Estados Unidos e ao Musk, não é por acaso que ele comprou uma das principais empresas de inteligência artificial, nos virem aqui controlar de alguma forma e perceber aquilo que é as tendências, o que é que se pretende e combater isso até por essa via. Portanto, se não me parece que estejamos à porta de uma guerra, digamos assim, do ponto de vista clássico, mas a Europa vai ter e vamos todos sofrer muito. Eu acho que é preocupante o que aqui aparece, porque isto é quase uma nova revolução do mundo e se calhar aqui um novo tratado de Tordesilhas com a Rússia, tu ficas com uma parte, nós temos a nossa área de influência do outro lado, e os chineses têm. Aliás, alguém disse há dias que o facto de ele ter feito saber que, depois de empossado, se reunirá primeiro com Putin do que com Zelensky, alguém especulou que na cabeça dele, Trump estará a ideia de que ele depois chega ao pé do Zelensky e diz: eu já encontrei uma solução com o Putin e tu tens de aceitar esta. É uma leitura muito linear, mas enfim, não é a Europa muito fragilizada nisto. Mas isto é tão preocupante, só para terminar, porque tocaste numa coisa que eu ia para tocar, é que o Bannon veio mesmo dizer que aquele fulano, o Musk próximo do Trump, se ninguém o tirasse lá, tinha que o tirar ele, porque ele é um perigo. Quer dizer, quando um fulano de extrema-direita que
promoveu a invasão do Capitólio. Já fez ataques à Europa, já tentou também entrar no federar as extremas na Europa. Tem esta reação em relação a Musk. É muito complicado e penso que saberá muito mais do que nós e eu não adivinho e não auguro nada de bom de tudo isto. É só isso. Miguel, do ponto de vista. Sim, vou tentar aqui de uma forma sintética explicar aqui um pouco aquilo que me vai na alma relativamente à questão do Donald Trump. Em primeiro lugar, é importante as pessoas perceberem que nós estamos a viver um momento ímpar na história. Não é que todos os momentos não sejam ímpares, mas Este é de facto particularmente. há aqui um conjunto de particularidades que nos devem deixar com os olhos bem abertos. A primeira questão tem com o facto de nós estarmos a viver uma verdadeira revolução. Portanto, houve no século XVIII uma revolução imensa na Europa com a Revolução Industrial. Foi no fundo, a transformação maior que existiu na ordem mundial, com novos mecanismos de prosperidade, de desenvolvimento, de poder e, de facto, foram momentos de transformação que permitiram a todos nós ter um nível de vida constantemente crescente, mas aquilo que está hoje a acontecer com a inteligência artificial é um novo marco, não digo que seja o inverso, pelo contrário, eu acho que é um novo marco de desenvolvimento, de transformação da sociedade, em que o homem foi capaz de criar algo que é um multiplicador incomparável no que toca às oportunidades boas e más que daí advêm. Mas, de facto, estamos perante isto. Portanto, hoje, o ser humano criou um sistema que consegue, e que nos próximos anos, não tenho dúvidas, multiplicar de uma forma incalculável aquilo que são os nossos níveis de desenvolvimento. E, portanto, o homem vai conseguir, muito rapidamente, alcançar níveis de desenvolvimento que não era suposto alcançarmos tão rápido. E isto a vários níveis, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à ciência, no que diz respeito ao nosso dia-a-dia e método de trabalho, no que diz respeito àquilo que é a indústria e a capacidade de produção. Há várias coisas que são extraordinárias naquilo que é o desenvolvimento que estamos a ter hoje em termos de inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, estes benefícios também trazem consigo riscos muito grandes. Riscos muito grandes, desde logo, porquê? Porque a inteligência artificial vem banalizar o acesso a coisas que antes eram inacessíveis. Por exemplo, hoje, com poucos milhares de euros, é possível as pessoas, qualquer pessoa, um cidadão normal, comprar uma impressora de ADN. Isto é, uma impressora de ADN pode criar não só seres vivos, como vírus, como uma série de coisas que eram impensáveis há alguns anos atrás. Hoje, com pouco dinheiro, é possível estruturas e organizações alcançarem, no fundo, a propriedade de coisas que antes eram impensáveis. E o que é que isto traz consigo? Traz consigo um enorme risco para aquilo que é os Estados-nação. Portanto, quando os Estados-nação, e a forma como o poder, no fundo, se cimentou na ordem mundial, é de facto o facto de só os Estados terem acesso a um determinado conjunto de mecanismos. Isso acabou. E como isso acabou, há uma necessidade enorme, e é por isso que eu começo por aqui, de haver uma contenção. Há quem lhe chama regulamentação. Eu acho que regulamentar é pouco. É preciso mesmo haver uma contenção para ganhar algum tempo e para criar uma esfera mundial controlada. Ora, isso só é possível com tratados multilaterais. E, portanto, não é possível, não é por Portugal ou países periféricos dizerem agora não, agora temos que parar, ou o mundo está a andar depressa demais, ou é preciso normalizar aquilo que se está a fazer, que isso vai acontecer. Isso só pode acontecer se houver um entendimento entre os Estados Unidos, a China, a União Europeia e as restantes grandes potências mundiais. Primeira questão. Segunda questão é que é um momento particular e ímpar por causa das tensões que existem. E existem 3 grandes tensões neste momento no mundo. A primeira tem a ver com a Ucrânia, a invasão da Rússia pela Ucrânia. A segunda tem a ver com o que se passa no Médio Oriente. E a terceira tem a ver com uma guerra comercial acelerada entre os Estados Unidos e a China, que tem o seu particular toque na proibição dos Estados Unidos da venda de semicondutores, de microchips de alta qualidade, portanto os mais evoluídos, ao mercado chinês.
e que está a pôr em causa, nomeadamente, aquilo que é a sobrevivência de Taiwan, ou pelo menos a independência e a autonomia de Taiwan perante aquilo que é a China. Não é? E, portanto, é neste mundo muito tensionado e numa revolução a uma velocidade altíssima, que nós chegamos a Donald Trump. Mas a Donald Trump versão 2.0. E já aqui uma vez disse qual é que é o problema da versão 2.0. O Donald Trump já é conhecido de toda a gente há muito tempo e, de facto, ele tem uma personalidade muito característica e eu acho que é importante percebermos que o que ele diz e o que ele faz não são exatamente a mesma coisa. Donald Trump já foi Presidente da América e as coisas não correram assim tão mal. Nós temos que entender que se excluirmos tudo aquilo que ele diz, nomeadamente relativamente a questões de género e a outras barbaridades que ele às vezes vai soltando, a verdade é que não foi com ele que houve mais inversão naquilo que é o mercado global que nós conhecemos. As maiores inversões que existiram, nomeadamente na questão da globalização, foram depois com Joe Biden. Portanto, o Trump foi muito menos protecionista do que Joe Biden. E isto é uma coisa que o que ele diz vai por um lado, mas de facto o que ele fez foi por outro lado. Qual é que é o problema e quais é que são as minhas preocupações? Em primeiro lugar, ele só pode fazer o mandato e sabe disso. Isso é absolutamente preocupante. Porque ele, ao só poder fazer o mandato, será muito mais descontrolado, pelo menos é aquela que é a minha opinião. Segundo problema, a tal ameaça à globalização que existe e o nível de proteccionismo que ele pode pensar em impor quando tem ao seu lado, eu relativamente à questão do dono da Tesla, tenho alguma admiração pelo lado empresarial dele, mas de facto, e lado daquilo que ele foi capaz de criar, mas há aqui uma preocupação quando um dos grandes focos de tensão tem a ver com os carros elétricos e as baterias elétricas, onde os chineses estão muito à frente e os interesses que ele tem, nomeadamente, nessa matéria. Pois é esta mistura de política e negócios que é também muito preocupante, não é? Oh, Rui, mais ou menos. Nós temos que aqui dar algum benefício da dúvida no sentido em que, sim, por um lado é preocupante, mas por outro lado também passamos a vida a dizer que os melhores não querem saber da sociedade e que os melhores não querem saber daquilo que é o lado público da sociedade e aquilo que nós temos aqui é o maior empresário do mundo neste momento a estar disponível. É que ele esteja disponível por boas razões. Eu também não te digo que acredito ou que deixes de acreditar, mas acho que somos obrigados a dar o benefício da dúvida para não podermos passar a vida a dizer que só os medíocres é que fazem política. Agora, e para terminar com algum otimismo, e dentro de um tempo mais ou menos controlado, dizer que há duas coisas que eu acho que são importantes. Uma, e que basicamente são o mesmo. Uma é que os chamados checks and balances da América são muito fortes. E, em segundo lugar, é que os Estados Unidos são um modelo de inspiração democrático para todos, precisamente pela sua capacidade de autocorreção. Exato. E, portanto, aquilo que é o sistema, é uma verdade, julgo eu, indesmentível, mas aquilo que nós, e que eu tenho alguma convicção, é que o sistema americano é, no fundo, o melhor sistema para ter uma pessoa destas à frente, porque é o sistema mais autocontrolado. O que não significa que, devido àquilo que eu disse, às ameaças que existem aos Estados hoje, à questão que estamos a viver, eu esteja tranquilo porque não estou. Eu estou preocupado como toda a gente, mas no fundo é assim que eu vejo aqui a questão. Força. Sim. Eu não estou tão otimista que o Zé Miguel. Como o Zé Miguel. Eu só menos, mantenho algum otimismo. Ou menos pessimista que o Zé Miguel, por duas razões. O Zé Miguel tocou numa coisa que eu tinha perspectivado e não acabei por não falar nisso, que é a questão da retirada unilateral de tratados. Trump já mostrou que os tratados para eles nada servem. Rasgam-se e andou, diz, a partir de hoje não há, acabou. Tem-se manifestado a miúdo contra a ONU. E é bom não esquecermos que ele teve... Até a NATO. Mas mais importante do que isso, para mim o que me preocupa mais é que o Trump do 1.0 nunca me assustou. Mas o Trump 2.0 assusta. É bom que nós tenhamos memória. Ele teve, nessa altura, não controlava as duas câmaras do Parlamento, do Congresso americano, e hoje controla-as. E com algum conforto uma delas, ou muito conforto uma delas, e controla todo o Supremo Tribunal. E já fez uma coisa, já anunciou uma coisa que eu penso que ele vai fazer rapidamente, que lhe serviu de lição da primeira.
é que as Forças Armadas americanas são educadas dentro de um princípio de independência, de respeito por poder político, mas acima de tudo por a Constituição americana. Ora, Trump já foi travado uma vez por eles e ele disse que a primeira coisa que faria quando voltasse ao poder era criar uma subserviência das Forças Armadas a ele próprio. E ele desta vez tem condições para isso. E eu penso que nós que está a surgir, em termos mundiais, um movimento parecido com o Iluminismo. Quando foi do Iluminismo, nós tivemos uma série de reis sol iluminados, mas com um poder férreo. Nós estamos a caminho destas autocracias e é isso que me parece e é isso que me assusta. E eu penso que ele, como tu dizes, Miguel, ele tem que andar muito depressa porque sabe, ou anda depressa ou faz 4 anos e vai-se embora. E eu penso que ele vai tomar posições fortes. 4 anos e vai-se embora é garantida, menos que ele acabe com a democracia lá, não é? Portanto, pois, esse ele não pode fazer um segundo mandato, não é? Mas esse, Zé Miguel, esse é encapotadamente, ou sem o dizer expressamente, esse é o meu grande receio. Eu penso que vai haver aqui um movimento de autocracias em que ele está firmemente empenhado e não sei se haverá força interna nos Estados Unidos para segurar exatamente um movimento nesse sentido. Eu acho que nós temos que saber separar, lá está, com muita cautela, percebendo o que é que vem aí com muita calma, mas há coisas que nós temos que primeiro esperar e outras compreender. Primeiro, eu compreendo perfeitamente a crítica dos americanos à NATO e à União Europeia e por aí fora, porque quer dizer, isto é tudo muito giro, mas quando nós temos um problema, como ainda agora estamos a ter em solo europeu, tem que ser os americanos a financiar de uma forma que nós não conseguimos financiar. Estamos de acordo nisso. Portanto, aí eu acho perfeitamente normal que eles façam a exigência que fazem no sentido da Europa assegurar... Eu já censurei isso no início da conversa. Assegurar algum nível de financiamento. Depois vamos ver como é que ele resolve as tensões. Ele tem uma grande dificuldade, a meu ver, que é o facto, especialmente não é na questão do Médio Oriente, onde ele até pode ser positivo. A questão é essencialmente na questão da Ucrânia com a Rússia, onde há uma grande problemática, a meu ver, que tem a ver com... Não é fácil criar um entendimento quando as duas partes não têm nenhum ponto de negociação aberto. Portanto, aquilo que é a vitória de uma é a derrota absoluta de outra. E isso é muito complicado. Porque seria mais simples se houvessem alguns, no fundo, pontos em que fosse possível tentar criar algum entendimento. Que eu não vejo, mas admito que exista. Temos de ter memória. Ele disse já várias vezes, elogiou o Putin por a decisão de invadir e várias vezes disse, é evidente que não tinha sido eleito presidente, mas várias vezes disse que essas situações de facto e que não vale a pena andar a pagar dinheiro para o morticínio. E, portanto, eu penso, e ele tem uma situação demasiado confortável interna para não fazer algumas coisas. Ele antigamente dizia que acabava com a guerra num dia, agora já diz que precisa de 2000 dias, agora pronto. Já passou 2 meses. Okay. Vamos ver. Obrigado. Vamos então para o nosso último tema, a literacia. Como sabem, foi publicado recentemente resultados de um inquérito feito à escala da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que abrange vários países. E o panorama é muito complicado. O panorama da nossa iliteracia. Mais de 40%, dizer que foi um inquérito vastíssimo, que abrange a população dos 16 aos 65 anos de idade, foram ouvidos milhares de pessoas, mesmo em Portugal, e mais de 40%, portanto 4 em cada 10 pessoas, denotam dificuldade na leitura e na escrita, ou seja, dificilmente escrevem um texto com princípio, meio e fim e dificilmente percebem o texto que leem, e os números são muito semelhantes na realização de pequenas operações aritméticas. Eu, que não sou um homem dos números, recordo-me, desculpem que diga isto, que enfim, há 2 ou 3 coisas que me ficaram do ensino secundário, ao nível da matemática, que acho que são operações elementares, sei lá, a gente saber calcular a área de uma circunferência, depois para isso sabemos calcular o volume de um recipiente ou definir o perímetro de uma circunferência. Estou a falar de coisas básicas e saber a tabuada. E, portanto, estes números são de veras preocupantes. O Luís Parreirão, que entre outras coisas foi presidente aqui da Associação Académica de Coimbra, disse ontem ou hoje, escreveu
no Diário de Notícias uma crónica sobre isto e diz, achei piada, e ele diz, palavras dele, ou o relatório da OCDE está errado, ou o nosso sistema de ensino é uma fraude. Assim, curto e grosso. Apenas 7% dos portugueses levados em consideração neste estudo, repito, apenas 7% alcançam os níveis 4 e 5, portanto, os níveis mais altos da literacia, e o resultado é semelhante na questão da matemática. Zé Miguel, como é que chegámos a este estado de coisas? Rui, olha, em primeiro lugar, vou começar, eu estou otimista, com uma nota otimista. Portugal, em termos de educação, vamos dizer assim, teve uma evolução muito positiva nas últimas décadas. Se nós olharmos para aquilo que era o estado de coisas quando foi o 25 de Abril, claramente que uma das áreas onde nós mais melhorámos foi precisamente na área do alfabetismo e da educação, tal como na saúde, por aí fora. Mas, de facto, essa melhoria que existiu, e que aliás até já vinha antes do 25 de Abril, nos últimos anos do regime, mas essa melhoria que existiu, infelizmente nos últimos anos sofreu um revés, e sofreu um revés, eu já uma vez aqui disse, por más políticas, em especial nas governações de António Costa, que foram más políticas públicas, que agora começamos a receber os seus resultados, e que os resultados não é por marreio, mas são sempre os mesmos. Nós olhamos para este estudo da OCDE e temos uma quebra grande daquilo que é a literacia dos portugueses. Há pouco tempo tivemos acesso aos dados dos PISA, que no fundo avaliam uma vez mais o nível de educação nos vários países ocidentais, e Portugal é um país que tem uma quebra grande face aos restantes congéneres europeus. E quando nós olhamos, por exemplo, como me lembro daqui ter referido, agora já não tenho o número de cabeça, mas para o número de escolas públicas nas 50 melhores escolas do país, aquilo que nós temos quando olhamos para 2015 e depois quando olhamos para 2024 é uma queda brutal do número de escolas públicas nas melhores escolas do país. O que é que aconteceu? Houve coisas boas também. Eu recordo, por exemplo, a escolaridade obrigatória até o 12º ano, o alargamento da questão do pré-escolar, que foram coisas boas desse governo, ou desses sucessivos governos, mas de facto houve coisas muito más que tiveram a ver com sectarismo ideológico, com altas tensões entre classes profissionais, que entretanto amainaram, ou em parte foram resolvidas, com a diminuição daquilo que é o rigor e da exigência na escola pública, aquela coisa, e no sistema educativo, aquela coisa dos meninos não poderem chumbar, de os professores terem que justificar... Mas eu questionar-te sobre isso, não são os métodos também que estão em causa? Claro, os professores terem que justificar uma má avaliação de uma forma exagerada, etc, etc, e os resultados estão à vista de todos. E estão à vista de todos não é naquilo que é a minha opinião pessoal subjetiva, estão à vista de todos, em todos os elementos objetivos que nós temos de comparação entre países. Américo, o Luís Aguiar Conrarias escreve na coluna dele no Expresso, muito em síntese, diz que este aspecto, este problema que estamos aqui a debater, do ponto de vista dele, requer, digamos, 3 apostas muito certeiras, que é deixarmos de ter alunos sem aulas, que é deixarmos de perder tantos alunos bem formados para o estrangeiro, não é? A imigração com E, e a integrarmos os imigrantes que recebemos da imigração com I. O que é que te parece? Acho que ele diz aquilo que todos nós dizemos e todos nós sabemos. Acho que é uma verdade, são 3 verdades lá para Alice. Mas acho que há aqui, mais uma vez, o problema é um bocadinho mais complicado. Nós temos tentado implantar em determinadas alturas, designadamente nos governos Costa, aproximações ao modelo nórdico, onde não há chumbos, enfim, há algumas aproximações, digamos, menos exigentes e mais integrativas. Mas as populações e a disciplina também das próprias populações também não são as mesmas. Portanto, teríamos de encontrar aqui um meio termo. Eu acho que há alguma bondade nessa perspectiva, na abordagem, só que não tem tido os resultados que nós ansiávamos. Mas o problema não é só nosso. Para mim, eu acho que há aqui uma questão muito mais funda. Os cidadãos americanos são conhecidos, em termos internacionais, como sendo os mais incultos do mundo. Paris é no Texas.
Portugal, se calhar é lá nos arrabaldes da Califórnia, por aí fora. É uma preparação para o trabalho. E eu acho que a Europa tem cometido alguns erros, em geral, depois particularmente cada país tem os seus, e acho que nós estamos a perder cada vez mais a componente formativa, porque estamos a imitar, e Bolonha tem um bocadinho essa aproximação, não sou contra Bolonha, que fique claro, a reforma de Bolonha, mas acho que no nível pré-universitário, eu aceito uma grande especialização em Bolonha e cursos mais pequenos, todos nós andamos nas faculdades e sabemos que nos ensinam um conjunto de coisas que nunca utilizaremos, e portanto tínhamos se calhar aqui, em alguns dos cursos, também não os nivelaria todos para a mesma tabela, mas temos alguns cursos que de facto tinham duração excessiva, sem necessidade. No direito a passagem para 4 anos acho que era perfeitamente razoável, eventualmente até para 3,5. Noutros cursos a mesma coisa, noutros se calhar até para 2. Portanto, o que eu acho é que se padronizou em demasia e se cedeu demasiado à preocupação de criar empregados. Isto é, de fazer formação só para aquilo que é o anseio do tecido produtivo. Isto tem naturalmente complicações e estamos a pagar isso agora do ponto de vista político. Atenção, é que ninguém sabe história. A filosofia, a história hoje está reduzida em mais de 2/3 e a filosofia é quase uma miragem. Quer dizer, ninguém sabe. Quando hoje se fala de alguns exemplos do passado, toda a gente nem sabe. Isso não existiu. Porque não há conhecimento e, acima de tudo, não se ensina às pessoas a raciocinar. E eu acho que esses são os principais problemas do nosso sistema educativo. Não é tanto ao nível universitário, mas mais cá para baixo. Eu devo dizer que eu estive no doutoramento de turismo em Salamanca, a tese nunca a fiz, e uma das coisas que eu achei curioso em conversas com os professores de Salamanca, que eles diziam o seguinte: a malta da tua geração, em 10, há 4 ou 5 anos para doutoramento. Em Espanha, apanhamos um quanto muito. Vocês trazem melhor formação, Nós acabamos com isto. E eu acho que isto se começa a refletir. Nós hoje falamos com a geração dos 30 anos, dos 20, eles não sabem o que é que se passou na nossa história há 30 anos atrás, muito menos o que se passou na Europa há 50, há 100, há 200. Há, de facto, aqui uma impreparação e não são ensinados a pensar. E eu penso, e depois isto reflete-se ao nível da interpretação do texto, da construção do texto, porque não houve essa preocupação. Hoje a preocupação é meramente não dar erros, saber o português básico sem erros, as contas básicas e vai trabalhar com uma especialização qualquer. E eu penso que é aqui que está o grande problema. Não é tanto o método como nós o temos, que o Zé Miguel abordou, e aí também há falhas, há pouca exigência, também concordo. Não digo que tenha que ser a exigência que o Crato queria impor, e impôs em determinado momento. Também não sou apologista que seja tão drástica, mas há de facto aqui um meio termo que ainda que não conseguimos encontrar. Eu acho que a integração, tal como os nórdicos a fazem, e mesmo a ausência de chumbo, mas a ausência de chumbo não significa que a pessoa em determinada altura não seja dirigida de outra forma. Portanto, não chega à general cometendo aqueles erros todos durante muito tempo. Portanto, nós temos que arranjar aqui uma maneira de aperfeiçoar e de arranjar um meio termo nisto. Agora temos é que, a meu ver, voltar a pôr a cultura a geral e alguma específica no ensino, para termos cidadãos melhores e mais preparados. E eu penso que a questão da iliteracia, designadamente na construção de textos e interpretação, passa muito por aqui. E não por uma vertente excessivamente tecnicista, mas, enfim, vamos buscar essa influência aos Estados Unidos e a Europa está a pagar isso caro. Muito obrigado. Eu fecho só com esse sublinhado, porque daquilo que eu conheço, encontrei é que naquilo que eu conheço, tu dizeres que o sistema de ensino está muito pouco vocacionado para pôr as pessoas a raciocinar. Eu acho que essa é uma das grandes pechas do sistema de ensino. Tem hoje uma grande, só mesmo para concluir em 30 segundos, tem hoje um enorme desafio pela frente, não só em termos de, lá está, de rigor e de organização e por aí fora,
mas tem que ver com a metodologia de ensino, precisamente por causa da questão da inteligência artificial que eu falava há pouco. Hoje em dia, ou o sistema de ensino se transforma completamente, havendo muito mais exigência aos alunos na própria sala de aula, isto é, muito mais teste ao conhecimento em direto, ou então nós vamos rapidamente perder muitas competências, porque o conforto de chegar a um telemóvel ou a um computador a casa e dizer escreve aí um texto sobre isto, ou dá uma resposta sobre aquilo, é tramado para os níveis de desenvolvimento de cada um. Portanto, nós precisamos, como todos sabem, não é? O corpo humano precisa de se desafiar a todo o tempo para se desenvolver. Mas deixa-me só brincar. Quando nós temos uma relação de Lisboa a fazer sentenças, com a inteligência artificial a citar acordos que não existem, estamos conversados e ninguém olha para aquilo. Muito mais, nos Estados Unidos as sentenças já passam todas, as sentenças da América passam todas, mas deliberadamente e assumidamente por um sistema de inteligência artificial. Aliás, até teve algum recuo, porque a certa altura chegaram à conclusão que o sistema de inteligência artificial, como ia beber daquilo que era, no fundo, a prática histórica dos Estados Unidos, o próprio sistema estava a ter opções raciais. Porquê? Porque a história dos Estados Unidos tem uma história racial, como aliás a maior parte do mundo, e como o sistema ia beber ao histórico, começou a ter tendências raciais. Eles então recuaram um pouco. Mas, com outro problema. Eu falei só da relação por piada, mas isto que o Zé Miguel está a dizer é verdade, mas tem depois outro problema. É que a inteligência artificial não consegue interpretar as motivações humanas. Isto é, faz afloramentos, mas aquilo não há padrões. Cada um é cada pessoa e cada pessoa tem reações. E, por exemplo, na parte criminal, que foi onde se suscitou mais o problema que o Zé Miguel está a falar, não é tanto na execução de contratos, na discussão de contratos, é porque eles chegaram à conclusão que mandaram para férias pagas pelo Estado um conjunto de pessoas que não deviam ter mandado. Quer dizer, há um conjunto de erros. O crime e aquilo que se discute que é marcadamente humano não é muito padronizável porque duas pessoas têm reações e comportamentos e emoções exatamente, completamente distintas. Eu vou aproveitar aqui a boleia e dou já a minha sugestão da semana, que era para ser uma, mas para a próxima semana. Não, a sugestão cultural. Leitura, bem. Outra, por acaso a leitura, podia ser outra coisa. É que para a semana também tu tens um agendamento. Sou eu a agendar, muito bem. Não, eu trazia outra, mas a verdade é agora que o tema, eu acho que é obrigatório as pessoas que queiram perceber o que se está a passar com a questão da inteligência artificial, nomeadamente algumas coisas que falámos aqui, lerem um livro, não é muito grande, que se chama A Próxima Vaga, é escrito por um Mustafa Suleiman, que tem a participação, portanto, o coautor, o fundador de uma das maiores empresas de inteligência artificial que existe, que é a DeepMind. É muito bom, de leitura muito fácil, alguma tecnicidade, mas alcançável, e que eu acho que é fundamental a quem quer entender o que se está a passar. Obrigado, Zé Miguel. Obrigado, Américo. Deixa-me dizer, acho que está na altura de revisitarem ou o Aldous Huxley no Mundo Perfeito, aquela obra que ele tem, ou George Orwell. Acho que está na altura. Não, 1984. Porque é cada vez um tema são temas cada vez mais atuais e nós temos de ter muito cuidado, como diz o Gates, com a tecnologia que estamos a criar, porque não tarda muito. Deixamos de ter a riqueza do ser humano a mexer e a liberdade do ser humano, que é isto que me assusta em tudo aquilo que falámos hoje. É a liberdade individual. Até para a semana.